Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre times que mais melhoraram nessa semana aí de Free Agency, né? Então vamos comentar algumas dessas movimentações. Eu acho que tivemos times que realmente pioraram na Free Agency e depois eu gravo sobre eles, mas vamos falar agora os torcedores que estão mais empolgados nesses últimos dias, tá? Antes de mais nada, não esqueça o seu likezinho e se inscreve aqui no canal para não perder nada, beleza? Vambora, começando meu quinto time por Washington Commanders, tá? Washington Commanders, por enquanto, já fez os seguintes movimentos. E aqui eu vou trazer movimentos também que foram trocas antes desses 2 dias, tá? Para trazer esse mês de março. Trocaram pelo Deebo Samuel, que lá eu tenho algumas reservas, mas enfim, pode dar certo, especialmente no ataque do Washington Commanders. Assinaram com o Javon Kinlaw, que eu não gosto desse contrato, tá? Acho inclusive o pior contrato dessa free agency, ou no mínimo top 3, tá? 3 anos, 45 milhões, acho que o Javon Kinlaw não merecia nem metade disso, para ser bem sincero, não teria pago toda essa grana nele. Mas, enfim, é um movimento que fez, acho que é um movimento que foi errado, mas tá aí. Adiciona ele no elenco. E aí eu acho que eles perderam essa troca do Jonathan Allen pelo Kinlaw, machuca, tá? Preferia que eles tivessem mantido o Allen por esse 1 milhão a mais, né? Eles liberaram 16 e pagaram 15 no Kinlaw. Para mim não faz nenhum sentido. Mas enfim, então esse é um movimento que abaixa um pouco o Washington Commanders. Agora, eles conseguiram renovar com o Bob Wagner, que é muito importante. O Zach Ertz, acho que ok, tem seu valor, especialmente para Washington. Mas o mais importante, sem dúvidas nenhuma, é a contratação, é a troca pelo Laremy Tunsil. O Laremy Tunsil, ele vai resolver um problema de Washington, e o Tunsil, talvez ele seja o jogador de alta prateleira, né, que mais foi trocado na carreira dele. É uma espécie de Brandon Cooks dos offensive tackles. E ele vai resolver esse problema, e eu acho que não foi tão caro assim. Basicamente uma segunda, uma terceira e ainda volta uma quarta, né? Então o valor ficou bom aí. Vamos colocar que esse valor ficou quase como uma primeira rodada no finalzinho, né? Esse é o valor da troca geral. Então eu acho que ficou bom para os Commanders, foram agressivos em buscar o Tunsil. E o Houston Texans, eu acho que foi muito passivo de aceitar só isso pelo Laremy Tunsil, tá? É um jogador que muda o patamar do ataque, tá? Muda o patamar do Washington Commanders. Por isso, e acho que é só essa troca já me faz colocar o Washington Commanders aqui em quinto colocado, porque senão não entraria talvez nem no top 10, meu. Mas essa do Tunsil realmente talvez seja a movimentação que eu mais tenha gostado nesses últimos 2 dias. O quarto time que mais melhorou foi o New England Patriots. Com muita grana a gastar, investiu pesado o New England Patriots, pagando mais do que se imaginava em alguns contratos, dando overpay em quase todos eles, mas pelo menos pegaram alguns bons jogadores, né? Milton Williams, sem dúvida nenhuma, é a melhor contratação. Foi um valor um pouco excessivo aí, 104 milhões, 63 milhões garantidos. Não é pouca grana, tá? Ele se coloca ali como o terceiro defensive tackle mais bem pago. É um valor que eu acho exagerado, mas ok, né? Precisava gastar, o valor projetado dele era próximo lá dos 21 milhões, por aí, foi o que eu falei, e recebendo aí média de 26. E outra coisa importante também que eu vou falar muito sobre os garantidos aqui, né? Porque os garantidos, eles escondem menos do que o valor geral. Às vezes o valor geral dá um salto, você fala, nossa, olha que absurdo, é muita grana. Aí você olha a garantia, você fala, não é tanta grana assim. Tivemos alguns contratos nessa situação. Não é o caso do Milton Williams. Milton Williams tem muita grana garantida e sem garantia também. Então, mas é um ótimo jogador. Eu queria muito o Milton Williams. Não veio para o meu Carolina Panthers, vocês viram em live. Melhora bastante aí a linha defensiva do New England Patriots. Talvez até tire eles ali da jogada do Mason Graham na 4. Veremos. Mais contratações dos Patriots, Carlton Davis, cornerback, também um valor um pouco acima do que eu esperava, mas também um bom jogador. Jogador longilíneo, jogador físico, vai fazer essa combinação com o Christian Gonzalez,
vai ser bem legal de assistir. Os wide receivers não vão gostar muito não de enfrentar essa secundária, que os dois são bem chatos, no bom sentido da palavra. Contratação também do Morgan Moses, offensive tackle, que quebra um galho legal. Ele tem sido quebra-galhos há muito tempo e tem feito isso com uma maestria. Eu gosto do Morgan Moses, já é um cara mais velho, foi um contrato até um pouco maior do que eu esperava para ele, 3 anos, 24 milhões, mas é uma boa contratação, meio que tapa um pouco o buraco ali, resolve por um tempo curto, mas resolve o problema da posição de right tackle lá em New England. Então já é um ponto muito positivo. E outro jogador que chegou também, Robert Spillane, linebacker. É um linebacker um pouco limitado no jogo aéreo, vai defender mais o jogo terrestre, mas também é uma contratação que melhora o time, tá? Também acho que foi um contrato acima do que eu pagaria, né? Mas, de novo, melhorou o time, não estamos avaliando contratos aqui. Estamos avaliando times que melhoraram. E os Patriots é mais uma contratação que melhorou também. E assinaram também com o Harold Landry, outro contrato de 3 anos. Outro contrato que eu acho que é um pouquinho acima do que deveria receber o Landry, mas também melhora o time, tá? Então é um time, é um New England Patriots que gastou muita grana, deu overpay em basicamente todo mundo. Torcer para que isso dê certo, porque realmente foi um ano agressivo dos Patriots, que não seja igual foi aquele ano dos Patriots do Bill Belichick, quando eles tiveram muita grana, né? Assim que saiu o Tom Brady, foi uma free agency muito movimentada e quase tudo deu água. Então, o torcedor dos Patriots está feliz agora, mas acho que tem que ficar com um pezinho atrás, porque todos foram overpay e tem que tomar um pouquinho de cuidado só, tá? Não se empolgar tanto, mas sim, foi um time que melhorou. O torcedor tem que estar feliz, pelo menos, que vai ver um produto melhor em 2025. Agora, o segundo time que mais melhorou, Denver Broncos. Gostei muito das contratações dos Broncos. Já era uma defesa muito forte. Acho que se coloca ali como uma das melhores novamente, né, para brigar em 2025. Assinou com o Talanoa Hufanga. É um bom contrato também. Então, era um safety que tinha uma certa necessidade. O Denver Broncos atacou corretamente. Tem que ficar saudável, o Hufanga. Dre Greenlaw é outro jogador que chega numa situação bem parecida, né? Inclusive os dois do mesmo time saem de São Francisco. Eu acho que o contrato do Greenlaw foi ótimo. Talvez tenha sido o contrato, assim, a assinatura que eu mais tenha gostado de valor, de custo-benefício, né? 3 anos, 35 milhões, eu pagaria isso daqui 100% das vezes. Ah, mas tem o risco de não dar certo porque ele volta da lesão, tá voltando ainda de uma lesão grave. Entendo tudo isso, mas eu acho que o Greenlaw, ele estando saudável, é patamar de um dos melhores safeties da NFL. Então, eu arriscaria esse tipo de contrato 100% das vezes, tá? DJ Jones volta também, um jogador importante para parar o jogo terrestre, volta aí no padrão, num valor que eu achei que seria, né? Acho que eu tinha indicado isso, 13 milhões de média, foi exatamente isso que aconteceu. E também contrataram aí o Trent Sherfield, que aí também, para mim, não muda muita coisa, mas enfim, precisamos falar. Então, é um time que também melhorou bastante. Essa contratação do Hufanga e do Greenlaw dá um salto aí nessa defesa que era muito boa, mas precisava dessas duas contratações. E aí, o segundo time que mais melhorou nessa free agents para mim é o Super Bears. Super Bears, novamente, sendo bastante agressivo. E aí, obviamente, eu vou contar as duas trocas que eles fizeram, né? Pelo Jonah Jackson e pelo Joe Thuney. Então, resolveram os dois guards. Eu falei que eles iam tentar ir atrás do center e foram, tá? Foram atrás do Drew Dalman, o melhor center do mercado. Contrato de 3 anos, 42 milhões. Contrato também que foi cravado, acho que o que eu falei, inclusive. Talvez eu tenha falado 4 anos, né? E a média teria ficado igual, mas o valor total, obviamente, teria subido os 14 milhões. Mas basicamente o valor que eu tinha comentado mesmo. Então, na teoria, resolve o problema do interior. Agora a bola está do seu lado, Caleb Williams não pode reclamar mais. E além disso, ainda contrataram o Dayo Denigbo, edge rusher dos Colts, e também o Grady Jarrett, jogador de linha defensiva aí do interior, que o Atlanta Falcons dispensou. Então, foi uma free agency de trincheiras para o Chicago Bears, tanto no lado ofensivo quanto no lado defensivo. Eu acho que eles investiram muito bem em todos esses jogadores.
Todos são jogadores que ainda têm gasolina no tanque, beleza? Então, boas contratações do Chicago Bears. E agora o meu número 1 dos times que mais melhoraram, para mim, o Minnesota Vikings. Minnesota Vikings fez o que deveria ter sido feito. Não caíram na armadilha do Sam Darnold, deixaram ele pastar e investiram essa grana nas trincheiras de novo e na secundária. O Will Fries, guard dos Colts, chegou por lá, contrato de 5 anos, 88 milhões, um dos raros contratos de 5 anos que tivemos nessa janela, né? Tivemos essa mudança aí, né? Muitos contratos de 3, 4 anos agora. Will Fries chegou lá, boa contratação, necessária contratação para os Vikings. Precisava muito de um guard nesse interior de linha ofensiva, estava muito problemático. Eu acho que ainda eles precisam de resolver mais um pouquinho nessa linha ofensiva, mas também já contrataram o center, o Ryan Kelly, chegou também por um contrato de 2 anos, 18 milhões, acho bom valor. Eu sei que o Ryan Kelly ainda tem algumas questões de lesão, né, de saúde, mas eu acho uma boa aposta também. E aí ainda investiram no miolo de linha defensiva. Javon Hargrave, que foi cortado pelos Niners, chegou também. E o Jonathan Allen, que também foi cortado, também chegou. Então, são 2 jogadores que eu acho que ainda tem muita gasolina no tanque, especialmente o Jonathan Allen. Javon Hargrave eu tenho algumas dúvidas, mas eu acho que vale a aposta também. E como se não bastasse, ainda contrataram o Isaiah Rodgers, que era um dos meus cornerbacks preferidos dessa classe, pelo valor, e eu acho que o custo-benefício seria muito bom. E foi exatamente isso, 2 anos, 15 milhões de dólares. Baita contrato. Renovaram com o Byron Murphy também, um contrato que eu acho um pouquinho a mais do que eu pagaria, mas também nada demais, acho que recuperaram em outros contratos e de forma geral conseguiram renovar com os jogadores que precisavam. Aaron Jones também voltou num bom valor e melhoraram muito as trincheiras também e também um pouco da secundária. Então, não tenho o que falar dessa free agency dos Vikings. Do ano passado eu já acho que foi a melhor free agency disparado da NFL e esse ano mais uma vez muito forte o Minnesota Vikings. Excelente trabalho do GM dos Vikings, o Kwesi e o Adolfo Mensah, que eu gostava muito na época que ele ainda era um candidato a GM, e eu tô feliz que ele tem dado certo, porque é um cara com boas ideias de futebol americano. Agora ele só precisa acertar um pouquinho mais no draft, mas a free agency dele tem sido irretocável aí nos últimos 2 anos, certo? Fechamos por aqui, voltamos amanhã para falar dos piores, né? Os times que mais pioraram nas últimas 48 ou 72 horas, né? Amanhã já 72 horas, certo? Não esqueça o seu like, se inscreve aqui no canal, vire membro e também temos o guia do draft, que já está na pré-venda. E outro recado importante também, que eu já ia esquecendo, Davis e eu faremos um workshop de draft, né? Um cursinho de 6 horas, a gente vai explicar algumas coisas que nós achamos importante na avaliação, como que quais são as estatísticas que nós levamos em consideração, quais estatísticas que a gente acha que é bobagem, enfim, vamos passar um pouco o nosso conhecimento de draft, de scouting, no curso. O link também está aqui embaixo. O cursinho vai custar R$199 e você ainda ganha o guia do draft de 2025 e também uma assinatura do Surfshark por 1 ano, tá? A assinatura do Surfshark custa aí 240. Então você vai estar basicamente tendo desconto de R$40, ganhando o guia do draft e ainda tendo conteúdo comigo com o Davis por 6 horas. E aí vai poder conversar também, vai ter um momento aí de pergunta e resposta. Vai ser uma live com todo mundo, beleza? Então é isso. Fechamos. Voltamos amanhã e tchau!